A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022, que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, comentada pelo pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. As meditações nas leituras diárias desta semana se referem à lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Na leitura diária de quarta-feira, o nosso tema é: o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, e se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 17. Leiamos a palavra de Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Os inimigos da Bíblia tentam a qualquer custo tirar a sua credibilidade e lhe atribuir erro. O curioso é que eles não fazem isto com outros escritos famosos de historiadores, cientistas e assim por diante, que os seus originais também não existem, mas somente cópias. Meus amados, para nós entendermos a operação do Espírito Santo, vamos fazer uma breve análise do Antigo Testamento. Este foi escrito entre os séculos XIV e século IV a.C. aproximadamente. Existiam os escribas que eram os especialistas em fazer cópias dos textos. Eles seguiam regras bastante rígidas de conferência ao longo dos séculos. Para os amados terem uma ideia, se estabelecia uma letra central, onde se contavam a quantidade de palavras até essa letra, até o final, para ter certeza que nenhuma letra faltou e nenhuma foi incluída. Quando era detectada uma mínima alteração, uma contagem divergente, todo o manuscrito era descartado e destruído e teria que se começar de novo. Ao longo do tempo, surgiu um grupo chamado de massoretas, que eram ainda mais especializados em hebraico e trabalhavam para preservar as escrituras hebraicas. Ficaram conhecidos também como pertencentes à escola de Massorá e compilaram, no século X d.C., os escritos que são utilizados hoje para a tradução da Bíblia em diversas línguas. Mas vejam como o Espírito Santo sempre cuidou para que a palavra de Deus fosse preservada. Em meados de 1940, foram encontrados na caverna de Qumran, do Mar Morto, uma biblioteca escondida, que ali tinham cópias de diversos escritos, mas também de toda a Bíblia hebraica. Foram feitas análises daqueles manuscritos e se datou por volta ali do século II a.C. Foi feita então uma comparação com as cópias massoréticas lá do ano 10, depois de Cristo, ano 10 não, aproximadamente o ano 1000, depois de Cristo, o 10º século, Então, do 2º século, os escritos encontrados no Mar Morto, e no 10º século, das cópias massoréticas. São mais de 1000 anos depois. E os historiadores viram que as cópias eram praticamente idênticas. Pequenas mudanças que existiam não mudaram em nada o contexto do texto. O Espírito Santo zelou por manter a integridade das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Espírito Santo a preservou ao longo dos séculos. E nós cremos assim, meus amados, não pelo nosso próprio intelecto, mas por fé. Porque um Deus tão poderoso não haveria deixar de se perder a sua palavra. Esses dados históricos são relevantes para que o mundo veja o poder de Deus sobre tudo o que existe. Mas acima de tudo, o que permanece
É a fé. E o Espírito Santo continua preservando a sua palavra. Quando nós olhamos ainda ao longo da história, nós vemos que algumas denominações, por exemplo, incluíram livros que não eram inspirados. Nós vamos ver este assunto mais profundamente em nossa aula ao vivo, conhecidos como livros apócrifos, que eles podem ali ter informações históricas interessantes, serem úteis, mas também tem alguns ensinamentos duvidosos, versículos que contrariam outros versículos da Bíblia, histórias fantasiosas, erros históricos. Outro fato importante é que esses livros eles foram escritos em grego. Sendo assim, os próprios judeus não o aceitaram como inspirados. E amados, o próprio Jesus falou, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, e atestou que o cânon judaico era verdadeiro, inspirado. Está lá em Evangelho segundo escreveu Lucas 24:44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos são considerados o cânon judaico. Grandes batalhas teológicas na igreja ocorreram, até que a Igreja Católica também incluiu esses livros apócrifos no seu cânon. E tudo isso gerou a Reforma Protestante, de onde nossa denominação e tantas outras protestantes hoje, ditas no nosso país como evangélicas, foram originadas. E como protestantes, adotamos até hoje a Bíblia inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém.